A Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies de fauna, abrigando mais de 73% das espécies de mamíferos e 80% das aves existentes no território nacional. De acordo com o ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza, são cerca de 30 milhões de espécies animais, sem contar aquelas que ainda não estão catalogadas. Os répteis também são abundantes na Amazônia. Jacarés, incluindo o jacaré-açu, o maior de todos os jacarés, com tamanhos de até 6 metros de comprimento, tartarugas, lagartos e serpentes, como a sucuri, a famosa anaconda, que já foi protagonista de filmes pelo tamanho gigantesco que pode alcançar. O Rio Amazonas não só atravessa, como ajuda a compor a maior biodiversidade do planeta, a floresta amazônica. Em seus 4 milhões de quilômetros quadrados estão mais de 3 mil espécies de peixes, além de mais de 1 milhão de espécies vegetais. Um estudo feito por um grupo de cientistas da Universidade de Brasília, em parceria com instituições de ensino europeias, chegou à conclusão de que o Rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico há pelo menos 9 milhões de anos. Nesse sentido, o Rio Amazonas é responsável por 1/5 do volume de água doce que deságua em oceanos em todo o mundo. Bom, a esse encontro dá-se o nome de Pororoca. Segundo os pesquisadores, a salinidade do oceano é bem mais baixa do que o normal nesta colisão, mesmo após 150 quilômetros mar adentro do início do encontro entre o Amazonas e o mar. A força do Rio Amazonas é tanta que seu encontro com o mar provoca um enorme barulho e gera grandes e violentas ondas, causando forte destruição em seu percurso, modificando assim as margens dos rios e destruindo a vegetação ribeirinha. Bom, uma outra revelação substancial é que nos primórdios o Rio Amazonas corria para a costa oposta, no caso, para o Oceano Pacífico. Segundo a pesquisa, o fato de o Rio Amazonas desembocar no Atlântico, hoje, foi ocasionado no passado pelo movimento das placas tectônicas Nazca e Sul-Americana, sobre as quais a América do Sul está localizada. O Rio Amazonas, pela sua proporção, é considerado o maior rio do mundo em extensão e vazão de água. Seu volume possui 60 vezes o volume de água do Rio Nilo. Durante seu trajeto, ele é abastecido por cerca de 1.100 afluentes e dos seus 6.992 quilômetros de comprimento, 3.165 quilômetros estão em território brasileiro. Em média, a profundidade do Amazonas é de cerca de 50 metros, mas em seus pontos mais profundos, no oeste paraense, chega a 120 metros, o equivalente a mais de 3 vezes o tamanho da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O rio nasce com o nome de Vilcanota e, ao longo do seu percurso, recebe outros nomes, como Uicaiali, Urubamba e Maranon. Bom, quando entra no Brasil, torna-se Solimões, até o encontro com o Rio Negro, próximo de Manaus. Desse ponto até a sua foz, ele é nomeado como Amazonas. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 7 países da América do Sul, sendo estes Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela e Guiana. Em cada região, o rio recebe um nome. No local onde nasce, recebe o nome de Vilcanota. E em território peruano, ele atravessa uma região belíssima, conhecida como Vale Sagrado dos Incas. Neste sentido, antes de chegar ao Brasil, o rio é chamado de Uicaiali, Urubamba e Maranon. E ao sair do Peru, ele ainda passa pela Colômbia até chegar finalmente ao Brasil. Sua foz é conhecida como Delta do Amazonas e deságua no Oceano Atlântico, localizado entre os estados do Pará e Amapá.
Outra relíquia subterrânea extremamente rica e um potencial da Amazônia é a Terra Preta, criada há milênios pelas primeiras sociedades ameríndias e usada na agricultura até hoje. Em busca da Terra Preta da Amazônia, conhecida também como Ouro Negro, o arqueólogo Mark Robinson fez parte de uma expedição para um trecho remoto de floresta em Tennessee, no noroeste da Bolívia, perto da fronteira com o Brasil. Em reportagem para a BBC, no início do ano, o professor de arqueologia relatou que a floresta é bastante úmida e quente e que, para chegar até essa região, sua equipe sobrevoou a floresta para evitar a viagem de 10 horas de barco. A equipe aterrissou em uma aldeia identificada pelo nome de Versalhes. Isso mesmo, o nome do palácio da rainha da França. Essa camada de solo preto, como carvão, pode ter até 3,80 metros de espessura, de acordo com o arqueólogo. E este material pode ser encontrado em trechos isolados, espalhados por toda a bacia amazônica. A Terra Preta é intensamente fértil, rica em matéria orgânica em decomposição, além de nutrientes como nitrogênio, potássio e fósforo, essenciais para a agricultura. O mais intrigante é que, ao contrário do solo fino e arenoso da floresta tropical, esta camada não foi depositada naturalmente, pois é fruto de trabalho de seres humanos que viveram nesta região muito tempo atrás. Ou seja, o solo rico em nutrientes é uma relíquia de uma época muito diferente, quando grupos indígenas estabeleceram uma próspera rede de assentamentos ao longo da floresta tropical. Por milhares de anos, escondida pela vegetação, uma enorme cidade antiga foi recentemente encontrada na Amazônia equatoriana. A área fica próxima a um vulcão, o que tornou o solo rico, mas que também pode ter levado à destruição da sociedade que um dia existiu no local. A descoberta, no entanto, muda o que sabemos sobre o histórico da ocupação na Amazônia. De acordo com a equipe de arqueólogos e pesquisadores envolvidos, as casas e praças na área de Upano, no leste do Equador, eram conectadas por uma surpreendente rede de estradas e canais. E embora soubéssemos da existência de cidades estabelecidas nas terras altas da América do Sul, como Machu Picchu, no Peru, até então acreditava-se que nas altitudes baixas da Amazônia, as pessoas só viviam de forma nômade ou em pequenos assentamentos. Segundo os arqueólogos, a cidade foi construída há cerca de 2.500 anos e foi ocupada por até 1.000 anos. E, embora seja difícil estimar com precisão quantas pessoas viveram lá, os cientistas dizem que esse número estaria entre 10.000 e 100.000 pessoas. Os cientistas acreditam que muitas das plataformas encontradas serviram no passado como residências, embora algumas estruturas possam ter servido para fins cerimoniais. Um dos complexos, em Quilamope, incluía uma plataforma de 140 metros por 40 metros. As estruturas foram construídas cortando as colinas e criando uma plataforma de terra no topo. O estudo revela uma sociedade grande e complexa, que parece ser ainda maior que as conhecidas sociedades maias do México e da América Central. Os cientistas também identificaram calçadas com valas em ambos os lados que acreditam ser canais que ajudavam a gerenciar a abundância de água na região. Foram identificados também possíveis sinais de ameaças às cidades, pois algumas valas bloqueavam as entradas para os assentamentos e podem ser evidências da proximidade de grupos hostis. Poços e lareiras também foram encontrados nas plataformas, bem como potes, pedras para moer plantas, além de sementes queimadas. Esses indícios apontam que as pessoas de Quilamope e Upano que ali viveram provavelmente se concentravam na agricultura e sua alimentação era mantida com a produção de milho e batata doce, além de uma bebida conhecida como xixa, um tipo de cerveja
feita de milho. Segundo outra reportagem, agora sobre as sociedades indígenas contemporâneas, a Amazônia brasileira abriga o maior número de povos indígenas isolados conhecidos no planeta. No Brasil, apenas um deles vive fora do bioma, os avacanoeiro, que ocupam porções do Tocantins e Goiás. De acordo com o site Brasil de Fato, a FUNAI contabiliza oficialmente 114 registros da presença desses grupos no país, sendo que 28 deles já foram confirmados. O mais novo grupo foi confirmado em setembro de 2021, no município de Lábrea, no sul do Amazonas, por uma expedição liderada por servidores da FUNAI. Para denominar esses grupos, que vivem de maneira autônoma, o Estado brasileiro usa o termo jurídico-administrativo isolados. No campo do indigenismo, porém, existem outros termos como autônomos, resistentes, ocultos, não contactados, em isolamento voluntário ou povos livres. Mas por que os povos indígenas se isolam? Estima-se que a colonização tenha provocado a morte de 70% deles. No ano de 1500, a população era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, segundo a Fundação Nacional do Índio. O número mais baixo, de 70 mil, foi registrado em 1957. Desde então, a população vem crescendo e chegou a 897 mil pessoas, de acordo com o censo do IBGE, realizado em 2010. Diante da invasão e do contágio de doenças trazidas pelos europeus, alguns adotaram a fragmentação e o isolamento como estratégia de sobrevivência, refugiando-se principalmente em áreas mais remotas, com extensas porções de vegetação não desmatada. Como já ocorreu no passado, o contato tem o potencial de dizimar essas populações, cujos sistemas imunológicos são mais suscetíveis a doenças infecto-contagiosas. Embora tenham adotado uma estratégia comum de evitar o contato significativo com a sociedade dos colonizadores, esses grupos vivem de maneiras diferentes. Segundo a ONG Survival, alguns não possuem moradia fixa e têm o hábito de circular permanentemente pelo território, sobrevivendo da caça e da coleta de alimentos. Desde a época colonial até o regime militar de 1964, o planejamento estatal, articulado a interesses econômicos privados, envolveu a ocupação forçada dos territórios, além da expulsão, aldeamento e aculturamento dessas populações. Esse conjunto de práticas e as ideias que as fundamentam são chamadas de política integracionista. O integracionismo deixou de ter influência majoritária sobre o indigenismo brasileiro a partir da década de 1980. Com o processo de redemocratização, quando foram expostas as violações aos direitos humanos dos indígenas praticadas durante a ditadura militar de 1964. O marco dessa mudança foi a Constituição Federal de 1988, que reconheceu aos povos originários sua organização política, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A FUNAI, por meio da Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados e das atuais 11 frentes de proteção etnoambiental, com 29 bases espalhadas pelo país, passou a ser pautada pelo respeito à autonomia e à autodeterminação dos povos, inclusive aqueles que optaram pelo isolamento. Atualmente, os povos isolados têm os mesmos direitos que todos os indígenas do Brasil. Aliás, os mesmos direitos que qualquer brasileiro. A assessora jurídica do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, o OPI, Carolina Santana, em uma declaração explicou que a diferença nas tratativas com estes povos
é que, para alcançar uma igualdade material e não apenas formal, existem normativas que levam em consideração peculiaridades dessas populações, como sua extrema vulnerabilidade socioepidemiológica e a sua decisão de adotar um modo de vida com pouca ou nenhuma interação com pessoas que não sejam dos seus grupos. Outra descoberta bastante enigmática da arqueologia amazônica das últimas décadas são os imponentes geoglifos, importantes figuras arqueológicas encontradas na maior floresta tropical do mundo. No entanto, alguns geoglifos da Amazônia foram destruídos por retroescavadeiras, que aterraram as valas do sítio arqueológico da fazenda Crixá, na cidade de Capixaba, a 70 quilômetros da capital do Acre, em setembro de 2019. A destruição foi denunciada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural e ao Ministério Público Federal pelo paleontólogo Alceu Hanzi, que trabalha na região há mais de 4 décadas. Pesquisadores acreditam que as valas, com 10 metros de largura e 1 de profundidade, foram moldadas por povos indígenas, munidos de instrumentos de madeira. Elas formam várias figuras quadrangulares e circulares, incluindo um círculo com 100 metros de diâmetro e um retângulo de 100 por 150 metros. A imagem mais recente do geoglifo Crixá mostra a destruição desta importante figura arqueológica para dar lugar a plantações de milho e capim. Nas fotografias de satélite, podemos fazer uma comparação do geoglifo antes e depois da intervenção das escavadeiras. Pelo menos 818 estruturas gigantescas como essas já foram mapeadas e 523 catalogadas pelo IPHAN, nos estados do Acre, Rondônia, Amazônia, Mato Grosso e Amazônia Boliviana. Com tamanhos variando entre 50 e 300 metros de diâmetro, as construções são prova de que os indígenas dominavam precisão geométrica e consistência de medidas e eram capazes de organizar e instruir muitos braços para escavar e transportar toneladas de solo. O paleontólogo Alceu Hanzi alerta que, além da monumentalidade, os sítios arqueológicos dos geoglifos chamam a atenção pela perfeição geométrica. Ele entende que há espaço suficiente no Acre para o desenvolvimento da pecuária, da agricultura e da manutenção do patrimônio, que não é, diga-se, apenas acreano ou brasileiro, mas da humanidade. Para ele, um desafio a ser trabalhado pelo poder público será a gerência do acervo patrimonial, levando em conta, por exemplo, o uso da terra onde ocorrem os geoglifos para que não sejam vistos como um impedimento ao desenvolvimento da atividade agrícola e pecuária, mas sim como oportunidade de geração de emprego e renda. Há quase 15 anos, a Superintendência do IPHAN no Acre tentou impedir a divulgação de coordenadas geográficas dos geoglifos na internet, com o argumento de que isso poderia atrair a visitação descontrolada de pessoas e causar danos ao patrimônio. Foi quando Denise Pachan, arqueóloga, que mais contribuiu para as pesquisas sobre os geoglifos do Acre, divulgou uma carta aberta sobre as figuras arqueológicas imponentes da Amazônia, em 2006. As pesquisas sobre essas construções ganharam impulso quando o paleontólogo Hanzi e a arqueóloga gaúcha Denise Chan, da Universidade Federal do Pará, se conheceram durante um trabalho de consultoria para licenciamento ambiental de um linhão da Eletronorte no Acre. Em 2005, Chan criou o grupo de pesquisa Geoglifos da Amazônia Ocidental, integrando pesquisadores do Brasil e do exterior. Em carta aberta datada de 2006, a arqueóloga relata que uma das questões que moveram o interesse do Dr. Hanzi pelos geoglifos
é de suma importância para a sociedade em geral e explicou que se os geoglifos foram construídos quando esse ambiente não era de floresta, mas sim de savana, nossa sociedade tem muito a aprender sobre os processos de encolhimento e expansão da floresta amazônica durante os últimos milhares de anos, o que traz consequências para as atuais práticas de manejo da floresta. O paleontólogo informou que a associação entre as várias estruturas e a geometria dos geoglifos só é de fato melhor percebida quando avistada do alto e que essas figuras arqueológicas não deveriam ser mantidas em segredo. Assim, se os proprietários de fazendas onde se localizam os geoglifos tivessem noção e conhecimento acerca destas imagens e seu valor histórico e arqueológico para pesquisas e cuidados com a floresta amazônica, pensariam duas vezes antes de cortá-los por estradas ou reaproveitá-los para fazer açudes, pastos ou áreas de plantações, como aconteceu com os geoglifos crixás. É isso aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.